Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto neste sábado, 25 de junho e com os seguintes destaques. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro com a liderança do Palmeiras absoluto na competição. Os dois últimos jogos da primeira fase, da primeira rodada da fase oitavas de final da Copa do Brasil, com São Paulo derrotando o Palmeiras no Morumbi e o Fluminense passando pelo Cruzeiro no Maracanã. Central do Corinthians, muito próximo de acertar com o Futebol Clube do Porto. No Brasil, Antônio Manuel Góes opina sobre o descaso do técnico da seleção brasileira, Tite, com o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade, Hulk do Atlético Mineiro, como também a fórmula jogadores veteranos com mais jovens, utilizada por muitos clubes do futebol do Brasil na atualidade. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Daqui a pouquinho vamos falar da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, jogador do Corinthians, muito próximo de acertar com o campeão português, o atual campeão, o Futebol Clube do Porto, e outros assuntos, porque agora é a hora da opinião de Antônio Manuel Góes, que vai falar primeiro sobre essa questão do Hulk, um jogador que foi eleito o melhor atacante, o melhor jogador, no geral, do futebol brasileiro no ano passado, apesar do Atlético não ter começado muito bem em 2022, vem sobrando, tendo grandes atuações como foi nos dois últimos jogos do Galo Mineiro, 2 jogos contra o Flamengo, um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. O Hulk com números impressionantes, mas o Tite nem aí pro atacante, hein, Antônio Manuel Góes? Olá, Júnior e gente ligada no PB Desporto. 362 gols em 671 jogos de sua carreira profissional. Artilheiro por onde passou. Japão, Portugal, Rússia, China e, claro, o Brasil. 11 gols em 49 jogos pela seleção brasileira. Além de premiado goleador mundo afora, exímio garçom, com centenas de assistências, como a dessa última quarta-feira no Mineirão, depois de sair jogando de sua defesa e em velocidade digna de Usain Bolt, atropelar 2 marcadores do Flamengo e servir o companheiro Ademir com milimétrica precisão ao mês de seus 36 anos no segundo gol do Atlético Mineiro em BH, oitavas de final da Copa do Brasil. E já havia disparado no começo do primeiro tempo para abrir o placar em gol por cobertura, depois de desesperada saída de Diego Alves em seu encalço, com o talento que lhe é peculiar. Às vésperas dos 36, o paraibano de Campina Grande, Givanildo Vieira de Souza, codinome Hulk, um atleta na exata acepção do termo, física e tecnicamente top de linha, ao aliar explosão e experiência para encantar plateias, menos a percepção tática e estratégica do treinador da seleção brasileira, que o descarta sumariamente até como aquele blindado, estacionado no banco de reservas, disponível para, em ocasiões especiais, furar bloqueios com os quais, com certeza, se deparará o insuficiente talento de Neymar Júnior, Vinícius Júnior, Rafinha e outros atacantes da Copa do Catar, diante de adversários estrategicamente preparados para neutralizar nossos celebrados e conhecidos jovens talentos que atuam no futebol europeu. Alguém duvida?
Ao descartarem a inclusão de Hulk numa das 26 vagas de convocados para o Mundial deste ano, Tite e sua comissão técnica poderão dar um tiro no pé. Quem viver, verá. Concordo plenamente contigo, Antônio Manuel Góes. O Tite pode estar dando um tiro no pé, porque você dispensar um jogador como o Hulk, do nível do Hulk, um atleta na concepção da palavra, um excelente atacante, técnico, que faz muitos gols, que dá muitas assistências, é algo inacreditável. E aí as críticas que surgem contra o Tite não são críticas à toa. Né? Não só por isso, né? Tem outras questões, mas você abrir mão de um jogador desse nível é surreal. O segundo assunto que eu quero abordar contigo é sobre essa fórmula, né, encontrada pelos clubes. Aliás, não é nem encontrada, né, é uma questão mesmo de muitos clubes hoje contando, como é o caso do Corinthians, né, o Flamengo mesmo e outros mais com jogadores mais veteranos, fazer essa mescla com jogadores jovens. Né, isso vem ocorrendo aí em várias equipes do futebol brasileiro. Como é que você enxerga essa realidade, hein, Antônio Manuel Góes? Juntar trintões, até mesmo na antessala dos 40, fisicamente ainda bem dotados, e jovens talentos com pouca estrada, a receita com que se vê em abraços nossos treinadores, principalmente estrangeiros, na presente temporada do futebol brasileiro. Não é receita de bolo, mas a fórmula tem se mostrado salutar, desde que homeopaticamente dosada a minutagem dos mais rodados, num calendário de formato tão inconsequente como o do Brasil. Em meio a esta massacrante temporada e intolerante atmosfera de cobrança por títulos, o topo da tabela a qualquer custo, a despeito da limitação técnica dos elencos contratados pelos clubes, sobressaem treinadores como Abel Ferreira, do Palmeiras, Vitor Pereira, do Corinthians, Antônio Mohamed, do Atlético Mineiro, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza e Luiz Castro, do Botafogo, entre os de fora. Rogério Ceni, do São Paulo, Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, Fernando Diniz, do Fluminense e, quem diria, o quase aposentado Luiz Felipe Scolari, do Atlético Paranaense, além de Fabian Bustos dos Santos. Há incógnitas como Dorival Júnior, recém-chegado ao Flamengo, e Mano Menezes, do Internacional, para ficarmos apenas entre os da Série A do Brasileirão. Abel Ferreira, Vitor Pereira, Turco Mohamed, Juan Pablo Vojvoda, Rogério Ceni, Luiz Castro e Fernando Diniz, não necessariamente nessa ordem, a par dos elencos de que dispõem, vão fazendo a diferença na atual temporada, com nítida vantagem, grosso modo, para portugueses e argentinos. Capítulo à parte, o luso Paulo Sousa, a quem foi atribuída a inglória tarefa de, com o bonde andando, reformular a milionária, mas envelhecida equipe do Flamengo, que o derrubou, avalizada pelo patético amadorismo dos cartolas rubro-negros. Tudo sob a psicótica memória da passagem exitosa, mas fugaz, de Jorge Jesus. Estamos em fim de junho, a 5 rodadas da metade do Brasileirão, e muitos treinadores sem tempo hábil para incutir nos elencos suas ideias de jogo, no meio da tabela ou empacados no entorno e interior do Z4, sob a insana ameaça de lhes apontarem o olho da rua, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes, e ainda tem esse perigo, né, para os técnicos, que do clube ter essa decisão absurda de mandar o treinador fora, despedir o técnico da equipe quando começa a ocorrer insucessos. Foi o caso do Paulo Sousa, nitidamente no Flamengo. Você pode contestar que o time não estava rendendo o seu melhor, ainda não estava rendendo, porque se ele foi contratado para uma reformulação, né, você ceder às pressões e sob a alegação que o Flamengo
a pressão é muito maior, isso aí não tem o menor sentido, enfim, mas é algo corriqueiro, para lá de corriqueiro no futebol brasileiro. Eu não vejo nem a médio prazo, né, você vê essa solução, infelizmente, ser alterada. Antônio Manuel Góes, na opinião aqui do PB Desporto. E o central João Victor do Corinthians, muito próximo, segundo a mídia portuguesa, de acertar com o Futebol Clube do Porto. Há mais ou menos um mês, a Bola, né, um jornal aqui e site de Portugal, dos mais conceituados, divulgou o interesse do Futebol Clube do Porto na aquisição do central do Corinthians. O Benfica chegou também a mostrar interesse, né, a tentar a contratação do jogador brasileiro, mas a proposta não agradou ao Corinthians e agora o Porto está de fato muito próximo, confirmo, né, mediante informações da mídia portuguesa, e um acerto que gira em torno de 8 milhões de euros para a contratação, para o desfecho, né, dessa ideia de contratar o jogador por parte do Clube do Porto. João Victor do Corinthians, portanto, podendo ser anunciado aí nas próximas horas como o reforço, né, como um dos reforços para o atual campeão de Portugal, o Futebol Clube do Porto. E nas últimas do PB Desporto, vamos falar inicialmente do Campeonato Brasileiro, que segue nesse final de semana com a 14ª rodada. Rodada essa que iniciou na sexta-feira com o Internacional e Curitiba. Os jogos deste sábado disponibilizados pelo nosso Antena Arcanjo. Teremos o Atlético Paranaense recebendo o Red Bull Bragantino, Flamengo e América Mineiro, Corinthians e Santos. No domingo, dando sequência ao campeonato, Atlético Mineiro e Fortaleza, Avaí e Palmeiras, Botafogo e Fluminense, o clássico vovô, o clássico do Rio de Janeiro no Brasileirão, Goiás e Cuiabá, além de Ceará e Atlético Goianiense. Na segunda-feira, encerrando essa 14ª rodada, o São Paulo recebe a equipe do Juventude. O Palmeiras é o líder absoluto da competição, de forma isolada, 28 pontos, 3 a mais do que o Corinthians, que vem na segunda colocação com 25 pontos até o momento no campeonato. E os dois últimos jogos ocorridos na última quinta-feira, ainda teremos Botafogo e América, ou melhor, América e Botafogo encerrando essa primeira rodada da fase oitavas de final da Copa do Brasil, dia 30, no estádio Independência, em Minas Gerais, BH. Os dois jogos da última quinta-feira, tivemos a vitória do São Paulo, 1-0, gol do Patrick, ainda na primeira etapa, diante do Palmeiras. O Palmeiras, que é uma equipe muito difícil de ser batida, foi apenas a 4ª derrota do Palmeiras no ano, 4 derrotas em 6 meses. O São Paulo, que havia perdido, né, pelo Campeonato Brasileiro na última segunda-feira, após estar vencendo por 1-0, tomou a virada do Palmeiras, 2-1 nos últimos 4 minutos, já nos acréscimos, e agora conseguindo a vitória na primeira partida da fase oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo 1-0 no Palmeiras, gol do Patrick. Enquanto isso, o Fluminense no Maracanã derrotando o Cruzeiro por 2-1, com o Cano fazendo o segundo gol que decretou a vitória do Fluminense diante do Cruzeiro, que teve um jogador a menos durante quase toda a partida, boa parte da partida. E agora teremos aí no jogo da volta a definição, tanto para o Palmeiras com São Paulo, como o Fluminense e Cruzeiro, e os demais jogos que ocorreram na quarta-feira, né? Claro, confirmando Botafogo, América e Botafogo na próxima quarta-feira, fazendo o primeiro jogo, jogo isolado
dessa primeira rodada, encerrando a primeira rodada da fase oitavas de final da Copa do Brasil. O PB Desporto vai ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana e convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!